E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Meus irmãos, nesse capítulo 23 da obra Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala num subtema muito interessante que é obsessão e animismo. A gente já estudou bem, inclusive em outras obras de André Luiz, até no próprio estudo regular de O Livro dos Médiuns, através da nossa rádio, na Luz na Penumbra, através de debates, sobre a questão de obsessão, da obsessão. A obsessão é todo o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, em que temos como característica séria, né, uma característica marcante, a questão da ideia fixa. A questão daquele pensamento que insiste, né? E esse pensamento, ele vai assim tomando corpo e definindo as atitudes, definindo, né, o comportamento, o posicionamento da pessoa diante da vida. Então, essa obsessão, essa ideia fixa, essa ideia persistente, e tem a outra definição, que é o domínio que um espírito julga ter sobre outra pessoa, que consegue ter sobre outra pessoa, né? Nós vimos. E aí vimos até as três formas, né? Desde aquela obsessão simples, em que a criatura sabe que está sendo assediada, né? Ela sabe, mas ela não consegue se liberar sozinha daquele incômodo, até a fascinação, em que a criatura ela fica tão convencida dos seus próprios valores, da sua própria visão de mundo e de vida, que ela não admite que esteja sendo obsidiada, né? Ela não admite esse processo obsessivo. E temos a possessão, que é aquele momento em que a pessoa não tem mais, ela não tem mais controle, então ela só consegue mesmo se liberar, né, dessa questão se for ajudada por alguém. E esse alguém tem que aproveitar um momento de lucidez, um momento de brecha para que possa haver atuação. E a gente sabe que quando chega ao grau da possessão, a criatura já está até, em muitas circunstâncias, com grande comprometimento do seu sistema nervoso, né, do seu organismo físico. Então, a gente tem, resumidamente, essa questão, sabendo que para haver a obsessão tem uma brecha, que é a questão da afinidade, é a questão da afinidade da criatura com aquele espírito, né, com aquela característica espiritual. A partir dessa primeira conversa, a gente vai vendo, né, essa relação entre obsessão e animismo que André Luiz vai trazer para o nosso entendimento nesta lição. Muitas vezes, conforme as circunstâncias, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas e indesejáveis. E aí a gente vai concluindo, né, que a obsessão nunca é uma coisa boa. Aliás, essa ideia de domínio, ela não é uma ideia saudável, né? Essa predominância de um espírito sobre outro não é alguma coisa não é alguma coisa saudável. Mas algumas pessoas acham até que é bom, né? Que querem ser dominadas e controladas, até achando que a mediunidade é esse episódio, quando na verdade o obsidiado é médium. Por quê? Porque ele entra em relação com os espíritos. Ele entra em relação com o espírito. Agora, daí a ser bom, a ser positivo ou não, vai depender da relação
com os espíritos que eu estou andando, né? Quais são os espíritos que eu estou abraçando? Eu vou ter que saber isso de uma forma assim bem lúcida, bem clara. E aí quando ele fala aqui, ó, atitudes estranhas e indesejáveis, é a hora do autoconhecimento, da autoavaliação, mas também muitas vezes a avaliação do outro, que o outro nos sinaliza. E você está estranho, hein? E você está fazendo isso? Que coisa esquisita. Olha a mania que você está criando agora. Então são atitudes assim que, se a gente não prestar atenção, e todos nós mesmos, aquilo vai se entranhando e a gente vai achando que é absolutamente natural. A gente vai comprando, vamos colocar entre aspas, aquela ideia, aquela atitude como se fosse nossa, quando na verdade não o é. Estamos percebendo, meus amigos? E aí, nesse momento, né, a gente também analisar algumas reações nossas. Interessante, eu estou ficando irritada com isso, mas eu nunca me irritei nessa situação. Eu estou sentindo uma má vontade assim, mas eu nunca senti. É essa. Bem, amigos, e aí eu tenho que analisar, né, como a minha ação repercute no meio. Como é que a minha ação, às vezes inconsiderada, vamos prestar atenção nisso, acaba muitas vezes promovendo uma balbúrdia, uma movimentação desnecessária. Então essas atitudes estranhas ou indesejáveis necessitam ser analisadas por nós. Necessitam ser avaliadas por nós, né? Na verdade, assim, mas vai culpar todos os espíritos? Não. Mas eu vou ver qual é a base. Qual é a base que eu estou oferecendo? Uma base antiga e outras vezes uma base moderna. Passamos, o programa é gravado, né, por esse período de pandemia. E, de repente, nós criamos manias. Nós criamos sistemas por estarmos, assim, privados de algumas questões. É quase natural que eles desenvolvam outros procedimentos, outras formas, tudo isso. E aí eu tenho que começar, né, a analisar qual é a repercussão dessa minha mudança de comportamento no meu relacionamento com o outro e até no meu relacionamento comigo mesmo. Vamos observar. Alguns de nós gostávamos, né, de andar cuidados. É um direito que a criatura tem, né? Andar não só limpo, mas às vezes com alguns cuidados pessoais. Aí, com a questão do isolamento, a pessoa não podendo ir a um salão, não podendo, às vezes, até ter acesso a certos produtos, a certos procedimentos, ela parou de ter. Mas aí começa uma flexibilização. Será que esse parou foi só em função daquilo? Ou a pessoa começou a ter um desgosto em relação ao autocuidado, até a própria aparência? Olha só. Se isso começou a acontecer, não é? É hora da gente, então, começar a analisar. Será que eu estou entrando num processo depressivo? Será que eu entrei no processo depressivo? Como é que eu administrei as perdas que ocorreram nesse período, inclusive assim a da minha liberdade, né? O de não fazer tudo aquilo que eu quero na hora que eu quero. Como é que eu estou administrando isso? Como é que isso está impactando a minha emoção, a minha alimentação, o meu relacionamento? Então são questões, queridos, que todos nós devemos e podemos meditar. E isso é que são as atitudes estranhas ou indesejáveis, né? Porque, na verdade, não é desejável que alguém fique sem se cuidar, né? Causa estranhamento daquilo que eu fazia antes com gosto, daqui a pouco não querer fazer. Daquilo que fazia parte até de uma rotina, daqui a pouco eu esqueço aquele comportamento, esqueço aquele procedimento, né? E aí ele continua nos falando assim. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação,
segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então ele vai falando aqui nos multiformes processos de obsessão. Então são muitos, gente, e são muito variados, né? E aí como é que acontece? Inteligência desencarnada, quer dizer, espírito desencarnado, de grande poder. E aqui ele não está falando de um espírito qualquer, né? De uma briguinha qualquer, não. Ele tem um grande poder. E aí muitas vezes esse espírito, muitas vezes não, essa inteligência, ele tem consciência do poder que ele possui. É algo que temos que ter muito cuidado, que às vezes a gente subestima a inteligência desses espíritos. A gente subestima, a gente fala assim, é um obsessor, e aí a gente acha que porque tem um conhecimento acadêmico, muitas vezes, ou um conhecimento doutrinário, e às vezes o conhecimento doutrinário acadêmico, a gente acha que está salvo dessas questões todas, quando na verdade não é assim que as coisas caminham, né? Há um poder, o espírito usa conscientemente esse poder, né? Essa ideia do domínio, e eles vão encontrar a sua vítima. Nessa procura da vítima que o conhecimento que André Luiz traz durante toda essa obra sobre a questão do magnetismo, a questão do hipnotismo, e ele fala da hipnose em ter aquele ponto de referência, e nesse caso o ponto de referência do espírito é o ponto fraco nosso, que na verdade também é o ponto fraco que ele possui, mas que muitas vezes ele não tem consciência daquela dificuldade, daquele ponto fraco, né? É o ponto de conexão. É o ponto de conexão. E aí ele sai à procura, ou então, dependendo da sua habilidade, ele rapidamente identifica aquele espírito, aquela alma que pode ser assediada por ele, né? E como é que ele identifica? Pelo tom vibratório. Por muitas vezes, não sei o que faz com que eu seja atraída para certos locais, para certas pessoas, para certas circunstâncias na minha vida. Já vimos, amigo, que às vezes, a gente é atraído para certas circunstâncias. E a gente tem consciência disso. A gente tem essa lucidez acerca dessas coisas que nos atraem. Então é por isso que a gente tem que estudar a doutrina, mas se autoestudando também. O que é que esse conteúdo tem a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu gosto? Como é que eu organizo esse conteúdo na minha vida? Eu tenho que parar, eu tenho que pensar, não é? Eu tenho que, vamos dizer assim, analisar com muito carinho. E a partir do momento em que eu consigo fazer essa análise, eu me sinto mais liberta, né? Eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais segura na tomada de resoluções. Abre-se um leques de escolhas. Quantas opções começam a surgir na nossa vida a partir de uma decisão acertada. Daí essa necessidade da gente estar sempre meditando, vai, volta, analisa, porque cada momento nosso tem um colorido vibratório peculiar. Então, esses espíritos, né, que têm um grande poder, eles vão senhorear o quê? Vítimas inabilitadas a defensivas. E olha só, meus amigos, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, sendo um grande curso de habilitação à nossa defensiva. Agora mesmo, eu falava, né, conversávamos em família sobre o cuidado, né, do foco no nosso lar. Porque muitas vezes a gente inadvertidamente fala demais, informa demais. E Deus está querendo falar em olho grande? Não, estou querendo falar que a gente às vezes introduz dentro do lar interesses que não serão úteis ao bom andamento da nossa vida familiar. A gente acaba introduzindo ali essas questões. E aí, no momento
que eu introduzo essas questões, pelo meu livre-arbítrio, eu abro essa porta, eu abro a defesa do meu lar. E aí, por que eu abro essa defesa muitas vezes? Que eu não tenho habilitação para essa defesa, né? Eu sou inabilitada defensiva. Eu não conheço, não experimentei o valor da prece, do culto do evangelho no lar, das boas obras, das boas palavras, da blindagem do ambiente em que eu vivo, de certas vibrações destrutivas. Eu não sei fazer isso. E não sabendo fazer isso, o que acontece? Eu deixo que inteligência desencarnada de grande poder tome conta ali, através de alguém, né? Ou através de alguém que está na casa ou que chega à casa. E aí a criatura vai ficar detida por tempo indeterminado. O que vai determinar essa duração? É o seu movimento, meus amigos. Na medida que ele começa, que o obsidiado começa a se sentir desconfortável e sai em busca de alguma coisa melhor, esse é o grande momento para ele se reerguer, né? Para ele se liberar daquele jugo. Então, essa duração é mais ou menos longa, porque muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que não é bom. E a gente acaba agasalhando aquilo que não é bom, por quê? Por falsos princípios, por falsas crenças, por uma educação moral deficitária. Então, e aí ele coloca aqui, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, meus queridos. E vamos pensar que tipo de recordação é essa? Pensamentos de mágoa, ressentimento, ódios, né? Cobranças. Ah, mas fulano, né? Tinha que fazer, eu fiz isso e fulano não me deu o retorno. A questão da gratidão, da ingratidão, de expectativa, tudo isso. Então, isso passando na mente, cria a chamada monoideia, que é, na verdade, uma ideia fixa e que é uma base dentro desse processo obsessivo, né? E aí a gente sabe que quando a gente passa por determinados aspectos, a gente pode estar saldando uma dívida, quitando uma dívida ou complicando. Mas na medida que, mesmo sendo vítima, eu responda com um sentimento contrário à lei de Deus, eu começo a criar essa chamada dívida kármica, né? E kármica é causa e efeito, isso me aprisiona. E continua André Luiz falando. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhados nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. Então é nessa hora que a reunião de atendimento espiritual, a reunião mediúnica, ela vai ser de uma utilidade inigualável. Por quê, né? A pessoa está presa lá ao passado, né? E aí no passado ela não tem muita consciência que é ela mesma, e ela vai. E ela é levada pelo jugo de uma entidade espiritual a lembrar, e vai e volta. Aí essa pessoa começa a sentir um desconforto dessas recordações que podem vir no estado de vigília, outras vezes no estado de sono, né? De desdobramento, e a pessoa vai e volta. Ela é levada a uma reunião mediúnica. Aí, chegando lá, rapidamente, a partir de uma evocação, de um início de reunião, vem aquela entidade. E a entidade vai falar tudo aquilo, né? Tudo aquilo. Como se fosse outra pessoa. Mas, na verdade, como ele fala aqui, é uma imersão da subconsciência, né? Só que para aquele
aquele espírito encarnado, naquele momento é estranho, porque aquele momento ele vive de uma outra forma, né? Ele tem um outro nome. Ele tem, muitas vezes, outros comportamentos, outros princípios, está num outro local, e a questão geográfica a interferindo também. E aí, como é que fica? E aí a gente vê que André Luiz, na obra Desobsessão, ele diz, né, que mesmo que ocorram esses episódios, na verdade, aquela entidade que aparece ali, né, são aspectos para serem trabalhados. E aí, quando a gente vê a questão da TVP, terapia de vidas passadas, nos consultórios, sendo tratada, tudo isso, observa, há de se tratar aquele momento, há de se tratar aquela dor, porque, na verdade, aquele momento, aquela dor, está tendo todo um desenrolar de um grande prejuízo no aproveitamento reencarnatório daquele espírito. Então, há de se tratar aquela situação conflituosa, aquela situação infeliz, aquela situação triste, né? É necessário o tratamento. E é isso que a gente vai aprendendo a respeitar, né? Embora... E é interessante que nesses casos, e a gente, pela prática do trabalho, a gente já viu situações assim, nesses casos, meus amigos, ninguém duvida de que seja uma outra entidade se comunicando. Porque muitas vezes o jeito, né, às vezes até a forma de falar, e tudo isso é bem diferente daquela forma usual do médium. É interessante mesmo. Mas quando a fala, o jeito, tem a ver com o momento atual daquele companheiro, daquele intermediário, aí a gente começa a olhar de uma forma assim, às vezes até maledicente e de uma forma nada útil, né? Então, a gente pode tirar desse capítulo, desse subtema, assim, né? Essas inteligências desencarnadas de grande poder, senhoreando as vítimas, inabilitadas a defensivas, e aí a gente vai ver que essa forma de não estarmos habilitados, né, é estar ligado a atitudes estranhas, indesejáveis, que a gente cometeu nesta ou em outras existências, e essas inteligências fazem que a gente vá se remontando, né, a certos tipos de recordações, seja através do sono físico, seja através no estado de vigília também, e aí esse médium, né, indo para o trabalho mediúnico, ele pode, no momento do transe, apresentar uma ou mais dessas recordações, que na verdade são entidades, né, são pontos, são contatos, são vivências que necessitam de uma solução, necessitam de um equacionamento. Vamos pensar que o processo encarnatório ele tem como objetivo nos tornar mais competentes. E eu só me torno mais competente experimentando, mudando, né, aperfeiçoando aquilo que eu já consegui. Porque se eu não fizer isso, eu, na verdade, fico com aquele ponto sem resolver, paralisou ali, e só que, num outro momento, nessa encarnação ou em outra, vai surgir aquilo. Sabe quando a gente faz uma consulta, assim, né, no nome, nosso nome, o nome de alguém, e aí tá lá assim, fulano, em 1900 e tanto, né, entrou no processo da justiça porque faltou água, por exemplo. Está lá, né? E aí vem, o processo foi resolvido ou não? E às vezes até se o processo não for resolvido, muito tempo depois, a criatura se surpreende com um chamado, né, para haver um acordo, para resolver a questão pendente. Então nós, às vezes, é muito claro que tragamos muitas questões pendentes no nosso período reencarnatório. E o animismo, por incrível que pareça, a obsessão é uma forma, e a obsessão é uma forma bem dolorosa, de nós resolvermos certas pendências, né? Certas questões que deixamos ao longo do nosso existir, do nosso caminhar. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.